Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe grandemente. Estou aqui nessa tarde para trazer aquela palavra amiga que a gente sempre faz todas as noites ou todas as tardes, né? Então, venho trazer para vocês essa palavra amiga. Eu sou Elizabeth Guilhermino, sou evangelista e no dia de hoje, 4/1/2024, venho trazer para vocês uma palavra amiga. Vou falar quanto ao estudo, né, segundo o Evangelho de Marcos, né? Já vimos quantos estudos tivemos lá para trás, né, desde Gênesis, e agora nós vamos dar continuidade aqui para terminar esse estudo segundo o Evangelho de Marcos. E hoje eu vou falar da cura do endemoniado. Lembra que eu falei ontem? Ontem nós falamos sobre muitas coisas, né? Nós falamos quanto o capítulo de número, deixa eu lembrar aqui que eu anotei. Nós falamos sobre a transfiguração, né? Que era o sinal em que Jesus iria ressuscitar, né? E também falamos quanto o que é crer e qual a diferença de crer e qual a diferença de confiar em Deus, não é mesmo? Então hoje nós já vimos quanto a isso e hoje nós vamos falar quanto a essa cura do endemoniado. Nós já vimos lá para trás outras coisas. Deixa eu ver aqui se eu não estou me equivocando. Ai, gente, eu acho que eu estou fazendo confusão. Não, nós já falamos sobre isso, sobre a cura do endemoniado, né? Desculpa, estou fazendo realmente confusão. E aí ele fala sobre Jesus que vem advertindo a nós quanto crer, a diferença do crer e ter fé e confiar, não é mesmo? E aí hoje eu vim falar sobre o divórcio e as criancinhas, tá certo? Eu vim falar sobre isso. Eita, Elizabeth, a gente desculpa. É porque eu acabei de resolver um assunto aqui, teve um vazamento aqui de um cano aqui em casa, e aí eu tive que chamar um rapaz para resolver, fui lá fora, voltei correndo para poder ter o dinheiro para pagar ele e tudo, né? A gente vai resolvendo as coisas. E Deus tem me ajudado bastante, Ele tem provido na minha vida, tem me ajudado, me mostrado o que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que correr, né, para resolver os assuntos. Glórias ao Senhor, Ele está sempre aqui juntinho de mim, me dando as direções, me mostrando tudo direitinho. Então houve essa pequena confusão aqui quanto ao ensinamento, né? Mas isso não nos impede de continuarmos, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu vou falar então sobre o divórcio e as criancinhas, né? E eu já falei sobre isso lá, segundo o Evangelho de Mateus, mas vamos falar aqui, eu vou ler para vocês e vou trazer a explicação, tá bom? Então, nesse capítulo de número 10, vou ler para vocês e vem. Você novo que está chegando, faz a gentileza para mim, se inscreva aí no canal, tá bom? Se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha toda já estará escrito. É tão rápido, fácil e prático. Você não demora nada e também não paga absolutamente nada por isso, tá bom? É assim de grande, como é que eu vou dizer? Com grande amor que eu faço isso, tá bom? Eu não faço nada em prol para querer dizer que sou melhor que alguém, não, nada disso. Eu vim aqui trazer a palavra amiga que o Senhor me dá todas as tardes. E como eu sou uma pessoa que sou obediente e gosto de ler, eu gosto de ler quanto ao estudo da Bíblia, e aí eu tô aqui trazendo para vocês. Deixa eu botar essa câmera aqui melhorzinha, que eu bati aqui
um negócio que segura o meu celular. Eu faço com o celular, tá certo? Minha câmera é do meu celular, tá bom? Então vamos lá. Você já está preparado? Eu posso começar a ler? Tá aí preparadinho? Vamos lá então. Aqui no capítulo de número 10 fala assim: e levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, vendo-o: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhe: que vós mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse: pela dureza dos vossos corações vós deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma carne. Assim, já não serão dois, mas sim uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-los acerca disto mesmo. E disse-lhe: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adúltera contra ela. Adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar-se com outro, adultera. E traziam-lhe meninos para que ele tornasse. Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim, e não os impeças, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tornando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os obedeceu. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, ao qual se ajoelhou diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que venha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições,
e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Veja bem, Jesus então, ele dá aqui um ensinamento muito claro para os discípulos quanto a tudo e fala quanto ao divórcio. Veja bem, então, o que se entende quanto a isso? Fala-se da dureza de corações, né? Muitas pessoas têm corações endurecidos, não têm amor ao próximo nem a si mesmo, né? Então, veja bem, no plano original do casamento, Deus não tinha nenhum propósito de separação com o povo, com os casais, aqueles que são casados, né? Deus não pensou nisso. A intenção de Deus era, casou-se, uniu-se, virou uma só pessoa, aquele casal, que os dois deveriam estar em sintonia. Mas acontece que coisas aconteceram. Então, a intenção era proporcionar ao ser humano uma união duradoura para que as pessoas fossem felizes, os casais fossem felizes. Mas o casamento falhou, às vezes falha, né? Há falha de muitos casamentos. E a razão disso era essa dureza de corações. O ser humano, às vezes, eles são corrompidos por coisas, né, que eles, ao olhar, veem e desejam, e aí carregam aquilo no coração. Então, Deus, né, longe, a pessoa ficando longe de Deus, o homem então consegue fazer isso, né, fazer com que haja essa separação. Então, o divórcio num casal é uma coisa que Deus não queria. Não, Deus não queria isso. Queria que o casal vivesse feliz e fosse para sempre. Então, o homem consegue transformar, muitas das vezes, coisas boas em coisas desagradáveis. Você entende? O homem consegue transformar coisas boas em coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Você entende o que eu falo? Então, aqui Deus fala, chama atenção quanto à dureza dos corações, quantas pessoas que são traidoras, que traem uns aos outros. Você entende? E tem dureza no coração, que não carregam o bom caráter, né? O caráter de ser uma pessoa honesta, justa, uma pessoa fiel, né? Então, existem casais por aí que só a misericórdia do Senhor. E às vezes a pessoa até sabe que o marido ou a esposa está traindo, mas permanecem, né, ali como se nada tivesse acontecendo. Então, aqui Deus fala sobre essa intenção. A intenção de que o casamento seria para a felicidade de um casal, de ambos, tá bom? Então, o Senhor Jesus diz que somente quem tem coração semelhante ao de uma criança que poderia cobrir essa essência do Evangelho, a essência da fé. Você entende o que eu falo aqui? Então, veja bem, quanto a esse capítulo, eu escrevi assim. Vou tirar aqui, vou botar minha Bíblia para cá e vou acompanhar a minha escrita, o que eu escrevi aqui, tá bom? É para mim não me perder. Veja bem, quanto a esse capítulo que fala de sacrifícios, né, realizados no passado, Deus e a história de Deus, né, conta que o sal da terra dá gosto e sabor. Então, o sal é de grande importância para o alimento, não é mesmo? Nós precisamos do sal para para dar sabor às coisas que nós comemos, não é mesmo? Não é assim? Então, e Jesus usou o sal como uma metáfora para nos ensinar a todos nós o que significa, né? Porque o sal, ele conserva uma comida para ela ficar saborosa, né? E para nós conservarmos diante dos nossos problemas, das nossas lutas do dia a dia, das nossas guerras, nós precisamos, é preciso que a gente deixe para trás coisas, é preciso que a gente venha renunciar a muitas coisas
para que a gente não seja derrotado. Você entende o que eu falo? Porque a palavra de Deus diz que aquele que é filho do Pai, que é filho de Deus, que é nascido de Deus, mesmo em meio às lutas, ele recebe o quê? A força e a coragem de Deus para se manter num caráter justo, num caráter positivo. Você entende o que eu falo? Então, a pessoa, pessoas que têm caráter, né, que têm um caráter de justiça, que tem o sabor, né, de ser uma pessoa honesta, uma pessoa cumpridora dos seus deveres, uma pessoa que é fiel, uma pessoa que não trai, essa pessoa tem um sabor no comportamento que resplandece dela, né, a luz do Senhor Jesus. E ela então deixa com que essa luz vai se espalhar, né? Toda pessoa que tem um caráter de Deus, ela tem uma luz que se espalha. Como? Onde ela chega, essa luz brilha, né? Essa luz faz com que a pessoa veja o quão grande e bom é o Senhor Jesus. Então, isto é, que são pessoas valorosas, são pessoas de valor. Essas pessoas são o resultado de ensinamentos da palavra de Deus, porque o Senhor ensina somente o que é justo e o que é certo, você entende? Para os nossos corações, para todos nós, né? Então, aí ele fala sobre crianças, aquele que tem coração puro, né? E como uma criança, né? Porque os corações de criança, eles são limpos e são puros, né? E aí ele fala quanto à inocência da criança, que se uma pessoa, um adulto, for uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que não se deixa levar pela corrupção, né? Essa pessoa, ela carrega consigo uma alma limpa, um coração limpo, um espírito, o Espírito de Deus, você entende? O Espírito de Deus, cabelo aqui que caiu. Então, ela carrega o Espírito de Deus. Então, essas pessoas são pessoas mais humildes, são pessoas amáveis, são pessoas que vivem uma vida natural, simples, né? Sem querer passar por cima de ninguém, sem traições, né? Sendo o mais simples possível, o mais honesto possível dentro do que é justo, do que é certo dentro da palavra de Deus. Então, existem pessoas, né, existem muitas pessoas que são como é que eu vou dizer? Pessoas ruins, né? Pessoas hipócritas, pessoas egoístas, pessoas que não são humildes, né? Andam com o nariz empinadinho, né? Achando que podem todas as coisas. Então, essas pessoas são pessoas orgulhosas, são pessoas em que Deus está observando, Deus sempre observa essas pessoas, você entende? Então, pessoas hipócritas e egoístas, elas são pessoas que não se posicionam em Deus, são pessoas que estão se achando, né? Pensam que podem todas as coisas, mas nós só podemos muitas coisas com a presença do Senhor nosso Deus, porque essa pessoa que é uma pessoa assim egoísta, hipócrita, né? Uma pessoa que não é uma pessoa amável, essa pessoa, ela não carrega a fé com ela, né? É uma pessoa que é uma pessoa de fé falsa, né? Vamos dizer assim, é uma pessoa de fé falsa, né? Que só quer alcançar as coisas para si próprio, né? Mas aquela pessoa que é amável, que ouve a palavra de Deus, que é uma pessoa justa, que é uma pessoa humilde, que tem coração limpo, né? Mente limpa, não carrega maldade consigo, essa pessoa ela tem a fé, né? Ela tem a fé que só pode alcançar respostas concretas, respostas certas com Jesus, né? O Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso. Você entende o que eu falo? Por isso que é dito aqui na palavra. Deixa eu colocar aqui de novo, que é dito aqui, saiu da página.
Mas eu volto lá, não tem problema. Hoje eu tô aqui com o ventilador, o vento desfolha, né? Tira da página. E aí diz muito assim, ó. Entre vós não será assim. Veja bem, aqui explica que o reino de Deus não segue o modelo dos regimes governamentais deste mundo. As autoridades terrenas normalmente oprimem e subjugam todos os que estão abaixo delas, mas o justo não age assim. Você entende? Na sociedade, as pessoas fazem distinção e acepção entre si. É o que muito nós vemos aí, não é mesmo? Ou seja, se respeitam de acordo com o escalão ou com a patente que o outro possui. Você entende o que está escrito aqui, o que está se falando? E ainda vivem em busca de prêmios e elogios. São pessoas soberbas, né? Porém, o Filho de Deus, ele se empenha para servir a todos. É uma pessoa humilde, uma pessoa amável, uma pessoa boa de coração e justa, né? E, inclusive, o Filho de Deus, ele é uma pessoa que é subordinado à palavra do Senhor. Ele obedece à palavra do Senhor. Além disso, trata as pessoas com dignidade e com justiça. Você entende? Então, ao afirmar, quando ele afirma que muitas pessoas não vieram para servir, né? Ele está dizendo que para servir o Senhor Jesus, acontece que as pessoas têm uma lição assim como os discípulos tiveram. Eles tiveram que aprender, né? Muita coisa para serem honrados e honrar ao Pai. Isto é, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, neste caso aqui, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, ele não veio ao mundo para ser servido e receber glórias, mas para servir até mesmo aqueles que o desprezavam. Você entende? Então, assim, ao invés de desejar ser Senhor, ele se fez servo de todos. Está escrito em Isaías lá isso, né? Com a sua dedicação em atender, em curar, em ensinar, em libertar e salvar ao seu próximo. O Messias mostrou que a grandeza de uma pessoa não está na sua autoridade, na sua capacidade ou nas suas realizações, mas sim no seu amor incondicional a Deus, fazendo a vontade do Senhor e na sua dedicação ao semelhante, ajudando uma pessoa, né? Cooperando com alguém, você entende? Portanto, o Salvador, nosso Deus, mostrou que aqueles que aspiram ser grandes para Deus devem seguir esse princípio, que é algo possível a todos. Então, ele vem falando sobre isso, e o Senhor Jesus, ele jamais ignora o clamor sincero de alguém, né? O Senhor Jesus não ignora. Ele ouve o seu clamor, ele enxuga as suas lágrimas. Afinal, ele é o dono de tudo, né? Ele é soberano, ele é dono de todas as coisas. Então, o Senhor Jesus está sempre pronto a enxugar suas lágrimas. Quando você é uma pessoa justa, honesta, uma pessoa que cumpre com as suas obrigações sem se manter cego, né? Se manter cego aos ensinamentos do Senhor. Quando você quer realmente aprender, conhecer a palavra do Senhor e ser uma pessoa justa, você abre os seus olhos para isso. E Deus ilumina os seus caminhos. Ele vai iluminando os seus caminhos, tornando você uma pessoa justa, uma pessoa de coração puro, uma pessoa honesta, uma pessoa que não é traidora, uma pessoa que vive, principalmente um casal, que vive como um só. Você entende? Como um só. Eu vou ter que interromper a live aqui com vocês, porque
eu vou ter que resolver um assunto ali. Eu olho assim porque da minha eu tenho um negócio no meu telhado que eu vejo o que está acontecendo na rua, né? Às vezes eu nem preciso olhar na câmera que eu vejo ali por cima mesmo no telhado da minha casa. Então, gente, eu vou ter que interromper aqui, tá bom? Eu volto com vocês depois. Sejam pessoas honestas, sejam pessoas distintas, não traiam os seus maridos, seu noivo, seu namorado. Se você não quer mais, chega e fala, olha, não dá mais, eu não estou querendo mais, não estou me sentindo bem mais ao seu lado. Eu gostaria de a gente encerrar nosso relacionamento por aqui, mas não seja uma pessoa corrupta, não seja uma pessoa desonesta, né? O Senhor Jesus não aceita pessoas que têm coração endurecidos, né? São pessoas que têm corações endurecidos e a história conta que o pecado e a injustiça não são coisas de Deus, tá certo? Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa resiliente, perseverante na palavra do Senhor, para que você venha desenvolver cada vez mais na verdade, tá bom? Que Deus o abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.